Boa noite. Assustaram, né? A intenção não era essa, não. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui nesta reunião que chamamos de Rede de Empresários. E você vai ficar sabendo já já o que é a Rede de Empresários, qual é o nosso objetivo, o que nós estamos querendo trazer para você. E já de antemão eu quero agradecer a sua presença, aquele que te convidou. Quem está vindo nessa reunião pela primeira vez? Muita gente, a maioria. Isso mesmo, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo, para que você saiba que você pode colocar a sua vida profissional, sua vida material, sua vida financeira diante de Deus, alinhar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha com os projetos de Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida. Nós estamos aqui neste lugar, é a segunda reunião que nós fazemos este ano, elas são mensais, e esse trabalho não está iniciando agora, nós estamos em outro lugar, em outro local. Nós só trouxemos para cá, para a gente criar aqui um ambiente mais próprio, assim, para você se sentir mais dentro da sua geografia de trabalho, para que você compreenda que Deus, Ele está em todos os lugares, Ele está aqui com você, e você vai ter uma oportunidade nesta noite de ouvir a respeito do que é que Deus deseja de você, o que Ele quer projetar sobre a sua vida. Aliás, já está projetado, Ele só quer realizar, né? E a gente só não está sabendo como é que era, como é que fazia, a gente ficava um pouco sem conhecimento disso. Mas eu dou boas-vindas a todos vocês, agradecendo a presença, o tempo de vocês estarem aqui conosco. É uma alegria, né, de vocês estarem aqui, e a gente fica feliz que você, na próxima reunião, possa trazer um amigo, possa trazer alguém que você conheça, alguém que precisa escutar a respeito de Jesus na sua vida, e para ele ter um entendimento do que possa se passar. Você vai sair daqui hoje, pode ter certeza, com algo novo no seu coração, algo que Deus vai projetar sobre você, para que você compreenda verdadeiramente que nós estamos buscando algo novo, né? E esse novo está aqui bem pertinho da gente, a gente só não sabia, né? Graças a Deus por isso, porque nós estamos cada vez mais levando a palavra de Deus para aqueles que têm entendimento, né? O homem de negócio, o empresário, o profissional liberal, ele entra na roda viva do trabalho, no dia a dia, das atribuições, e a gente fica imaginando que a vida só se constitui, né, do empreendimento, só de você ir correr, trabalhar, empreender, realizar aquilo que você tem na sua atividade lá, né? Mas a gente já aprendeu, já sabemos de que, primeiramente, nós devemos ter Deus na nossa vida. Esse é o ponto principal. E a gente, sem saber, fica aí achando que o negócio é só trabalhar, ganhar dinheiro, ir atrás dos projetos pessoais, né? E quando o manual do fabricante, né? Isso aqui que nós chamamos aqui do manual do fabricante, diz que, primeiramente, a gente deve buscar a Deus. Primeiramente, o ponto inicial da nossa conquista deve ser um relacionamento com Deus. E depois, tudo aquilo que nós queremos vai ser colocado para a gente, vai ser dado para a gente, vai ser colocado, né? Só que a gente não sabia, a gente fica invertendo a ordem, né? E agora nós vamos aprender essa ordem, como ela deve ser obedecida, né? Como ela deve ser cumprida. E isso é o que nós estamos aqui nesta noite, trazendo para todos vocês. Nós damos boas-vindas, mais uma vez, em nome da Rede de Empresários e desses jovens que estão sentados aqui, né? Tem jovens e tem não tão jovens, tem médio jovens, tem um pouco de cada coisa aqui. Né? Tem de tudo um pouco. Eu fiquei, assim, no domingo falaram assim que eu sou sócio da L'Oréal, né? Eu achei que foi uma brincadeira assim, de mau gosto, porque nem L'Oréal né? É da vela, né? Mas não tem problema, é brincadeira, está tudo valendo, está tudo bom, graças a Deus, porque a gente está aqui com o objetivo de falar de Jesus e trazer algo novo sobre a sua vida, que nós também aprendemos, nós também não sabíamos, né? E isso mudou a nossa vida, foi sobrenatural.
É muito legal. Isso a gente chega esse dia, a gente tem know-how para fazer isso aqui, sem soberba, sem arrogância, prepotência, sem se ufanar disso, mas fica um negócio aqui dentro da gente mexendo, sabe? Porque a gente quer vir aqui falar, a gente quer mostrar para as pessoas que existe um caminho mais fácil, que existe um caminho mais seguro para você trilhar, né? Que não precisa ser aquele caminho da incerteza, aquele caminho da dúvida, aquele caminho do questionamento, o que eu estou fazendo, né? E a gente sabe que o empresário, muitas vezes, ele anda sozinho, né? Porque ele é um visionário, ele tem sonhos, ele tem projetos, e muitas vezes as pessoas com quem ele compartilha não têm aquele mesmo desejo, aquele mesmo sonho, e aí fica aquela luta interna, né? Mas eu quero dizer para você que Deus te escolheu para estar aqui hoje, ok? Muito obrigado por vocês terem vindo, eu dou boas-vindas a todos vocês, agradecendo, né, por vocês estarem aqui. Eu vou apresentar rapidamente essa mesa aqui, vamos começar para o nosso comandante, que está aqui à nossa esquerda, né, que é o apóstolo Fábio. Ele é um design industrial de formação e ele trabalhou em grandes corporações, até que chegou um momento que o espiritual foi tão forte na vida dele, de que ele entregou, né, a carreira profissional dele. Lá falou assim: eu abdico do meu desejo, porque a gente, quando estuda, a gente tem uma formação, é porque, claro, era um sonho da gente ter aquela conquista, né? E ele teve essa conquista, e depois chegou um determinado momento da vida dele que ele entregou isso aqui, falou: eu vou deixar a minha carreira profissional, né? Ele trabalhou em multinacionais, trabalhou na Itaú Tecnologia, trabalhou na Bicicletas do Monark, como é que chama aquela de TV, apóstolo? A EG Telefunken, né? E sempre muito bem remunerado, muito bem cotado, porque é um homem de um bom gosto, é um homem refinado, né? Vocês vão ver pelas indumentárias dele, né? E ele é o idealizador disso aqui que nós estamos fazendo, né? E é ele que nos dá as diretrizes para que a gente possa estar aqui trazendo uma expectativa nova para vocês. Ele chama-se Fábio Abud, ele é casado com a Cláudia Abud, que é essa senhora que está aqui na nossa frente, uma jovem senhora, né? E nós caminhamos junto nesse projeto aqui, ok? Este jovem que está aqui também é um homem de mídia, né? Ele tem uma empresa de design, uma empresa de marketing, de comunicação, né? E eu fiquei muito feliz a semana passada, porque ele postou várias mensagens, convite virtual, tudo, e eu recebi várias ligações. Quando as mensagens começaram a chegar nos e-mails, porque nós temos um mailing cadastrados de e-mail, né? Você não preencheu uma ficha aí? Quem está vindo aqui pela primeira vez hoje preencheu uma ficha. E aqueles que já vieram, a gente tem esses registros. Então, temos mais de 2.000 registros. E ele pegou isso tudo e mandou esses e-mails. E quando essas mensagens começaram a chegar, eu comecei a receber ligação, as pessoas querendo saber quem tinha feito aquilo. Eu falei assim: para que você quer saber? E aí ele falou assim: mas isso aqui é um negócio muito bonito, de muito bom gosto. Eu falei: então tá bom, então eu vou dar o telefone de quem fez, e você liga lá e dá os parabéns para ele e contrata ele para fazer isso na sua empresa. Não, isso aí, ele chama Léo Henrique, ele é casado com a Flávia, que está por aí. A Flávia também. Oi, Flávia. A Flávia é uma jovem, é um casal muito tremendo, né? Esse jovem aqui é um executivo da GVT, né? A GVT é uma empresa espelho de telefonia aí, de um grupo francês, né? Inicialmente, GVT, acho que era de um grupo daqui do Brasil, israelense, qualquer coisa do gênero, e depois um grupo francês grande comprou essa operação no Brasil e está se multiplicando. E esse homem é um executivo da GVT de muito sucesso. Ele chama-se Paulo César Vergani, né? E também é casado e está aqui conosco nesse grande projeto de conquistar a vida de vocês para Jesus, para que vocês compreendam tudo aquilo que eu estou falando aqui. Eu estou falando bastante porque eu preciso jogar umas informações para vocês, tá bom? Esse aqui é um médico, né? Mas ele não pensa que ele é Deus, não, né? Porque tem os médicos que pensam que eles são deuses, né? Esse aqui não, esse aqui está com o pé no chão, ele é um médico patologista, ele é dono de um laboratório de análises, é um homem bem-sucedido, também casado, está aqui conosco nesse projeto, né? Paulo Roberto. De Oliveira Grimaldi, ou Grimaldi de Oliveira? Grimaldi de Oliveira. Interessante, né? De que tem uma médica lá na igreja, ela falou assim: esse homem parece que ele foi meu professor,
Mas ele está diferente. No tempo que ele dava aula na faculdade de medicina, né? Ele era diferente, mas era ele mesmo. Aí foi checar e tal. É que ele estava, agora ele era normal, né? Lá na faculdade ele era muito estrela, né? E aqui ele estava normal, né? Mas é assim mesmo, né? E lá na ponta nós temos um gerente comercial, é o Anderson, que trabalha numa empresa de alimentos. E ele vai dar um testemunho essa noite aqui para vocês daquilo que Jesus fez na vida dele, ok? Então, é isso aí. Eu fiz essa apresentação. O César está sentado ali. Seja bem-vindo, seu César. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Ok, muito obrigado. Algumas pessoas eu vou vendo pela entremeios assim. Eu conheço e sei nome, eu vou falando, viu? Isso aí é um privilégio que Deus me deu. De eu falar o nome das pessoas, de eu saber o nome das pessoas. Ok? Então, vamos fazer uma oração? Você, se quiser sentar, você fica. Se você quiser ficar de pé, você fica da maneira que você desejar. Bondoso e glorioso Senhor, na autoridade e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui neste momento, agradecendo ao Senhor por este dia, agradecendo ao Senhor pelo fôlego de vida, pelo dom de vida, Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Agradecer ao Senhor, Pai, por cada homem, por cada mulher que está aqui. Agradecer ao Senhor, Pai, por cada família representada. Crendo, Pai, de que todos os que estão aqui, Pai, o Senhor tem um propósito, uma bênção, algo novo, especial para cada um. E eu quero orar, Pai, neste momento, declarando diante do Senhor, de que ninguém sairá daqui como entrou, mas receberá um toque especial do Senhor, para que sejam renovados, Pai, na mente, em todo nível de expectativa, em todo nível de conquista, naquilo que eles têm como sonho, como objetivo, que o Senhor possa ser aquele que traga a realização perfeita, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é quem promove todas as alternativas, todas as mudanças, trazendo à realidade, Pai, aquilo que já está projetado, já sobre a vida de cada um, aquilo que foi delineado, aquilo que foi planeado, que está no mundo espiritual, o que nós estamos fazendo agora, Pai, orando para destacar isto de lá e trazer em evidência aqui para onde nós estamos, para que cada um viva verdadeiramente a graça que o Senhor tem, em nome de Jesus. Que haja do teu entendimento, Pai, verdadeiro, para que todos possam usufruir da plenitude da conquista que o Senhor tem. Obrigado por este local, obrigado pela disposição, obrigado pelos aqueles que são novos aqui, convidados, que atenderam este convite. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e já agradecemos, porque temos certeza de que tudo isso o Senhor vai conceder. Em nome de Jesus. Muda, Pai, as estruturas de mente, tudo aquilo que é pensamento que não é bom, e traga, Pai, a nobreza da Tua presença, porque nós precisamos disso, Pai, porque é isso que nos leva a sermos disponíveis, conquistadores, para sempre avançarmos, prosperar naquilo que o Senhor deseja, porque os Teus projetos, os Teus sonhos para nós são os melhores, são estabelecidos para que nós possamos tê-los diante de nós, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos aqui e já agradecemos por tudo isso, Pai. Abençoa todos aqueles que estão falando, falarão aqui, Pai, e traga uma expectativa nova, Pai, um entendimento perfeito de tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. E o Anderson vai falar aqui para a gente nesta noite, ok? Por favor. Boa noite. Meu nome é Anderson, eu sou da Igreja Shaddai, faço parte do Ministério Shaddai há 4 anos, tenho 33 anos, né? Eu conheci a Deus exatamente há 4 anos, né? E eu vou contar um pouquinho da minha história, de como foi a minha vida antes e depois desse encontro, né? Que é o que o pastor falou, né? Que a gente não tem aqui, ninguém está sendo chamado para uma religião, ou para fazer parte de uma igreja, ou para fazer parte de algo, né? É realmente estar vivendo uma novidade de vida. Todos nós aqui temos sonhos, temos objetivos e metas, né? Então, desde quando nascemos, no nosso caminhar. Então, vou contar um pouquinho da minha história, como foi, né? Eu comecei a minha vida profissional aos meus 17 anos, como estoquista de uma loja de roupa no shopping. Aos 21 anos, eu comecei a trabalhar como vendedor de uma distribuidora de alimentos, onde eu trabalhei durante 5 anos, e eu sempre fui determinado
em alcançar os meus objetivos. Eu não tinha uma família que podia me bancar, eu tinha, assim, os meus pais, né? Mas só que a minha família, infelizmente, era uma família destruída por uma separação. Desde o meu ano de idade, os meus pais se separaram. Eu morei até os 8 com a minha mãe, depois fui morar com meu pai, e eu não tinha uma base familiar, uma estrutura, um pai que eu podia estar podendo pedir orientação, e eu aprendi com a vida. Só que eu sempre fui muito determinado no que eu almejava, no que eu queria, e eu comecei. Então, comecei trabalhando nesse shopping, passei a trabalhar numa distribuidora de alimentos como vendedor, e trabalhei 4 anos nessa empresa. E eu desejava sempre trabalhar numa empresa onde eu pudesse ter benefícios, onde eu pudesse ganhar mais, onde eu pudesse crescer, né? E naquela empresa de alimentos, onde eu era vendedor, eu não conseguia. Eu conseguia trocar de setor, mas não conseguia ganhar mais. E aí foi onde eu consegui, por intermédio dessa distribuidora, eu representava uma empresa que chama-se Bacardi Martini, do Brasil, que é uma empresa de bebidas. E lá eu conheci um supervisor, ele gostou do meu trabalho e me convidou. E ali eu comecei a trabalhar nessa multinacional com os meus 24 anos. E só que eu era muito jovem e eu comecei a ganhar muito bem, porque eu comecei a ter todos os benefícios, comecei a me destacar muito na empresa e eu comecei a ter um cargo muito bom. Comecei como supervisor, comecei como vendedor, passei para supervisor e logo assumi uma equipe de 7 vendedores, assumi Campinas, Brasília, e, como todo jovem, né, eu me perdi. Eu me perdi, como o pastor falou, né? Tem gente que se acha bonito, mas os outros têm a certeza. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que eu era bonito, eu tinha certeza que eu tinha grana, eu tinha certeza que eu podia fazer tudo na força do meu braço, do jeito que eu achava, né? Eu conquistava, mas na força do meu braço. Então, eu não queria saber se eu estava passando por cima de ninguém, eu não estava preocupado com o que o outro pensava, o que o outro ia achar, o que eu me preocupava é o que eu achava e o que eu tinha que fazer. Então, eu tinha status, porque eu trabalhava com noite, eu trabalhava só cuidando de casas noturnas, restaurantes, baladas, boates, né? Então, eu tinha, assim, tudo aquilo que um jovem desejava ter. Então, eu entrava nas boates de graça, eu entrava nas baladas de graça, e, com isso, a minha vida foi sendo destruída. Por quê? Porque, antes de eu entrar nessa empresa, eu tive um casamento. Eu tive um casamento com 19 anos, que eu tive um filho, me separei dessa esposa, porque também não me preocupava com família, porque eu não tinha base familiar, não tinha estrutura familiar. Então, não deu certo, troca por outra, vamos continuar, que é assim que anda o barco. Entrei nessa empresa de bebida, conheci uma moça, já fui morar com ela, fiquei morando com ela, mas também não tinha referência. E como a minha referência era a balada, as bebidas, o dinheiro, o status, né, que, infelizmente, a gente busca isso, né, quando a gente não conhece a Deus. A gente inverte os valores, né? Os valores são diferentes quando a gente não tem um encontro com Deus verdadeiramente. A gente pensa no dinheiro, a gente pensa aonde a gente está, o que a gente quer fazer, e não importa se a gente tenha que passar por cima de alguém, não importa se a tua família está destruída, não importa se teu casamento está bem, o que importa era o que, se eu estivesse bem, era o que interessava. Então, tive um relacionamento, mais um, não deu certo, continuei nessa empresa de bebida, bebendo muito, porque até então, antes de eu começar a trabalhar nessa empresa de bebida, eu não bebia, nunca fui fã de bebida, só que quando eu entrei para valer na bebida, eu chegava a beber 2 garrafas de rum por dia, por noite, assim, 2 garrafas numa noite, virava a noite com isso, só que sempre conquistando, sempre conseguindo fazer o meu trabalho, porque assim, eu sempre fui determinado. Então, assim, por mais que eu vivia nessa balada, nessa noitada, eu sempre fui muito determinado. Só que, ao mesmo tempo que eu era determinado no meu trabalho, eu era vazio na minha vida sentimental, na minha vida familiar, na minha amizade, porque o círculo de amizade é bom quando você tem dinheiro, quando você pode proporcionar algo a alguém, né? Quando as pessoas podem ter algo em troca. Então, eu fui vivendo isso. Aí conheci uma outra moça, tive um 3º casamento, conheci essa moça na balada, ela foi uma moça que trabalhou para mim, conheci, casei, e
Fui casar, fui continuando a minha vida profissional nessa. E quando eu fui casar com ela, é impressionante porque assim, né? Hoje eu faço parte da El Shaddai, comunidade cristã, né? Hoje eu sou evangélico. E eu sempre fui um cara assim, que você podia falar de tudo, menos de crente para mim. Era como se você jogasse água num gato. E quando eu fui casar com essa moça, ela era crente. E ela falou assim para mim, pode ser minha pastora casar? Pode ser, pastora, padre, macumbeiro, tudo, mas só que assim, não vem falar de Deus, não vem falar dessas coisas para mim, porque eu vou sair fora. Eu não quero saber disso, eu não quero isso para a minha vida. Bom, enfim, casamos, a pastora lá abençoou tudo, continuei minha vida. Resumindo, mais um casamento destruído, fiquei mais 3 anos com ela, não deu certo. Tá? Então, assim, dos meus 18 aos meus 31 anos, essa foi minha vida resumida em relação à minha vida profissional. Eu tinha tudo o que eu queria, eu tinha tudo, eu tinha dinheiro, eu tinha status, eu tinha... Só que, assim, do outro lado, eu tinha uma vida vazia, uma vida onde que as minhas expectativas eram geradas em bebidas, era gerada no dinheiro, era gerada em tudo, menos em Deus. Então, foi quando eu tomei o meu terceiro casamento destruído que eu me assustei e tive um baque. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Foi quando o pastor falou que chega um momento da nossa vida que a gente fala assim, peraí, o que está acontecendo? Para onde eu estou indo? Eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu posso comprar o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, só que meu terceiro casamento destruído, eu tenho um filho de 8 anos que eu não me relaciono com ele, aonde eu vou parar com isso? Bebendo 2 garrafas de rum por noite. E aí um dia eu acordei chorando, e eu só pedi para essa moça, que era a minha terceira esposa, falei assim, me leva numa igreja. Eu não entendia por quê, como eu disse para vocês, eu nunca fui apegado à religião, a Deus, a isso. Eu sabia que Deus existia, né? Era uma coisa que eu acreditava, mas ele lá, eu aqui, e tudo certo, né? Era mais ou menos isso. Eu era o Deus da minha vida, né? Porque eu tinha dinheiro, eu não precisava de nada nem de ninguém. E quando eu pedi a ela, me leva numa igreja. Quando eu entrei, foi numa igreja pequena, né? Era desse tamanho a igreja. E ali eu sentei e, como eu estou aqui para vocês, tinha uma pessoa falando, dando um testemunho de vida, falando que tinha encontrado a Deus há um tempo e que tinha uma vida destruída e tal. E eu falei, meu Deus, tudo que essa pessoa está falando se encaixa na minha vida. E aí eu comecei a acreditar naquilo. Eu falei, se então aconteceu na vida dele, pode acontecer na minha. Aí eu comecei a parar e entender que o problema não eram os outros. O problema estava em mim. O problema estava que eu não tinha um relacionamento verdadeiramente com Deus. E eu acreditei naquilo e criei mesmo, que se Deus existia, Ele podia mudar, Ele ia mudar a minha vida. E eu me determinei, como tudo na minha vida, eu fui muito determinado na minha vida profissional, eu me determinei aquilo. Eu falei, vamos ver se esse negócio mesmo existe aí. Vamos ver se... né? Pior que está, não fica. 3 casamentos destruídos, alcoólatra. Tudo, né? Pior que está, não fica. Vamos ver até onde vai dar esse negócio aí, né? Eu acho que eles vão querer tomar meu dinheiro, que é isso que eles fazem, mas vamos lá, né? Vamos ver. Não, era isso que eu tinha no meu coração. Eu estou sendo sincero, né? Porque era o que eu via, era o que eu, né? Nossa, era o que a mídia falava. Eu não vivia. Hoje eu posso falar que hoje eu vivo. Hoje eu vivo tanto com Deus e eu vivo dentro de uma igreja. E eu posso falar o que Deus pode fazer, não só pela minha vida, o que fez pela minha vida, mas pela vida de muitas pessoas, né? E nisso eu conheci a Jesus, né? Há 4 anos atrás eu conheci a Jesus, meu casamento destruído, eu já estava com as minhas finanças todas destruídas. E dentro dessa empresa, quando eu conheci a Deus, eu comecei a ser muito perseguido, porque as pessoas não entendiam. Falavam assim, mas pô, você parou de beber? Então, quer dizer, agora estão fazendo lavagem cerebral? Por quê? Porque era algo que eu tentei muito na minha vida, parar de beber. Ninguém quer beber 2 garrafas de rum por dia. Eu não conseguia. Eu tentava, por mais que eu lutava por aquilo, eu não conseguia. Só que, quando eu conheci a Deus, uma força maior mesmo, né? Que a gente ouve falar, uma força maior. Realmente, essa força maior me deu a força de saber que eu não era dependente daquilo para ser feliz. Eu não era dependente do dinheiro para ser feliz. Eu não era dependente de relacionamentos para ser feliz. Eu não precisava ter status ou passar por cima de ninguém para ser feliz. Eu precisava saber que tinha algo maior que estava olhando por mim
e que tudo ia dar certo. Eu tinha uma certeza no meu coração, quando eu sentei naquela cadeira, que dali para frente a minha vida ia mudar e que tudo ia dar certo. E realmente foi o que começou a acontecer. Ali eu conheci a Deus, eu comecei a o quê? Não viver uma religião. Eu comecei a entender que nós tínhamos que viver por princípios. Eu comecei a aprender princípios. E o que eram princípios, né? Era respeitar a família, era respeitar o seu próximo, era saber que se a tua vida está ruim, se você olhar para o lado, tinha uma vida pior que a sua. Saber que amar as pessoas sem nada em troca, era isso que era mais importante. E eu comecei a viver, eu falei, meu Deus, isso existe mesmo, não é mentira. Não é mentira, isso existe, porque a gente ouve muito, é amor, Deus é amor. E eu comecei a viver um amor verdadeiro. Só que, no mesmo tempo, o meu casamento destruído. Só que eu tinha uma paz muito grande dentro de mim. E aí, eu comecei o meu caminhar, onde eu saí desta empresa, eu fui para uma outra empresa que chama Comari, que trabalhava com energético, com cerveja do Rio de Janeiro, e comecei ao quê? A trabalhar na área comercial, que era o meu sonho, porque eu sempre almejei trabalhar na área comercial. Eu passei para essa área de marketing e cuidar de bebidas, noite, e ter esse status por aquela coisa de ser jovem, querer aquilo e desejar. Só que eu tinha o status, mas eu não tinha remuneração o suficiente, né, para me manter, para cuidar de uma casa, para poder almejar, saber aonde eu estou, onde eu quero chegar. Dali eu ia o quê? Eu ia viver aquela vida. E aonde que eu conheci a Deus, as coisas começaram a se encaixar. Aí eu saí dessa empresa, isso me ajudou muito, por quê? Porque eu já não vivia mais aquele meio, aquele círculo de bebida, ninguém me forçou a nada, ninguém colocou um revólver na minha cabeça, ninguém falou que se eu não parar de beber eu ia para o inferno, que eu era pecador, nada disso. Tudo aconteceu sem eu precisar forçar, sem ninguém forçar nada. Por isso que eu gostei de quando eu entrei numa igreja. Ninguém me forçou a nada. Isso que eu falei, opa, tem algo diferente aí. Ninguém está me forçando a nada, eu não sou obrigado a dar dinheiro para o pastor. Opa, então eu estou gostando disso aí. Então esse negócio deve funcionar. E eu acreditei naquilo. Aí eu saí dessa empresa, comecei a trabalhar na minha área comercial, que foi uma coisa que eu sempre desejei, voltei para a área comercial. Eu entrei nessa empresa de cerveja como supervisor. Em um ano, eu tive conquista dentro dessa empresa que funcionários que estavam lá há 8 anos não tinham, em relação de abertura de novos clientes, de atingimento de meta que São Paulo não fazia há 2 anos, a Regional São Paulo começou a atingir. E aí você fala, então, porque você está falando isso, porque foi você? Não. Eu entendi que eu podia ir para o meu quarto, falar com Deus, falar, Deus, está difícil, me ajuda, porque eu não consigo. E eu não precisava comprar ninguém, eu não precisava ser melhor que ninguém. Eu precisava acreditar que algo maior estava ali e que estava olhando por mim, que eu não precisava mais fazer na força do braço. Eu precisava o quê? Como diz, né, o manual do fabricante, né, que é a Bíblia, descansa no Senhor e tudo Ele fará. E eu falei, então, se é para descansar, não é para ficar dormindo, mas é para ter o quê? A paz, a calma e a tranquilidade, para que eu possa conquistar a minha vida profissional com mais tranquilidade, com sabedoria. E aí, essa empresa começou a crescer os números. Em um ano, a gente entregou um número que a Regional não fazia mais de 6 anos, a Regional já não fazia. Nós conquistamos esse número. Foi aonde eu fui convidado por uma pessoa da igreja, que hoje eu trabalho numa distribuidora de produtos de panificação e confeitaria, que é a terceira do mercado hoje, né? Que também é um rapaz que começou há 4 anos na igreja, entregando um saquinho de papel. Um dia vocês vão ouvir o testemunho deles. Ele já deu numa rede empresária, mas eu creio que vai dar. E hoje ele tem a terceira maior empresa de distribuição de panificadora e confeitaria. Então, assim, eu olhei nele, eu falei, poxa, se Deus também está fazendo a vida dele, vai fazer na minha. E a gente conversou, falou, poxa, então você tem algo na parte logística, na parte de compras, e eu tenho na parte comercial. Vamos se juntar? Vamos fazer algo? Vamos. E aí eu saí dessa empresa,
fazem 3 meses que eu trabalho nessa empresa de panificação e confeitaria, né? Hoje, eu consigo ganhar pelo que eu produzo. Hoje, em 3 meses que eu estou lá, graças a Deus, Deus vem entregar, desde, né, o Paulo, que é o dono da empresa, ele já vem conquistando muitas empresas que vêm a chegar. As empresas nos buscam. Não somos nós que vamos a ela. As empresas nos buscam. Semana passada, uma multinacional bateu na porta querendo que nós representássemos. Uma empresa que é uma grande empresa de pré-mistura, bateu na nossa porta e falou: queremos a distribuição. Essa empresa de pré-mistura, fazem 2 meses que nós estamos representando ela. Nós fomos, semana passada, nessa empresa, o diretor comercial nos parou no corredor, eu e o Paulo, falou assim: eu tenho uma distribuidora há 10 anos. O que a sua empresa fez em 2 meses, essa empresa que eu tenho não fez em 10 anos. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu vejo que vocês são jovens, mas eu vejo que vocês são determinados, eu vejo que vocês têm organização, eu vejo que vocês estão em planejamento e que vocês entregam aquilo que vocês prometem. E isso eu estou dando esse testemunho para mostrar para vocês que não foi o Anderson lá atrás que tinha status, podia comprar tudo. Não, porque hoje tudo que eu faço, eu vou diante de Deus e pergunto: Senhor, como eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Me dá a paz para que eu consiga fazer todas essas coisas. Então, hoje, a diferença da minha vida profissional, que hoje, assim, eu tenho muito mais do que eu ganhava quando eu tinha nessa outra empresa. E uma coisa maior que eu ganhei, não foi o status, não foi o dinheiro, não foi poder fazer tudo na força do meu braço, mas hoje eu conquisto tudo com paz, hoje eu conquisto com sabedoria, porque Deus nos dá a sabedoria, né? A palavra diz que se você pedir a sabedoria, Deus lhe dá. Então, assim, se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dá. Não somos nós não somos capazes de nada. Isso que eu entendi. Se não for por Deus, eu e o Paulinho não podemos nada. Nós em 2 meses, a gente não ia estar ganhando esse elogio. Se fosse eu e ele, porque nós temos dinheiro, porque nós compramos. Não. Isso é porque Deus entrou nas nossas vidas e mudou uma pessoa que não tinha sonhos, né, como o Paulinho, e eu que também não tinha nenhuma estrutura familiar, que não tinha mais. Eu achava que a vida era só passar por cima das pessoas e conquistar o meu eu. E nós começamos a o quê? Tudo que nós fazemos hoje, tudo, nós colocamos diante de Deus. Tudo que nós fazemos hoje, nós pedimos um direcionamento a Deus. E hoje, se a empresa está onde está, porque hoje uma empresa de 3 anos e pouco, hoje ela já fatura mais de 400 mil, isso não é por força do braço do Paulinho ou porque ele trabalha de dia e de noite, não. Isso é porque hoje ele tem uma vida que ele consagra a Deus. Hoje ele não é só um empresário que cuida da vida profissional, ele é um empresário que cuida da vida familiar, ele é um empresário que se preocupa com o próximo, ele é um empresário que se preocupa se as pessoas que estão ao redor estão sendo prejudicadas por algo que ele faz. Porque se está prejudicando, ele para no ato. Então, essa é a diferença. Antes de conhecer a Deus, eu entendia que para eu conquistar, eu tinha que passar por cima de todos. Hoje, com Deus, eu aprendo que se eu respeitar o meu próximo, aí que eu vou conquistar. Então, hoje, eu quero, né, eu resumi um pouquinho o que Deus fez, mas, assim, fora isso, a minha restituição familiar, porque hoje, graças a Deus, eu sou casado, eu casei na igreja, com a Lígia, que não pôde vir. Hoje, Deus me entregou uma esposa que eu aprendi a respeitar, que eu aprendi a amar. Hoje, Deus me deu um apartamento lindo, maravilhoso, que foi um sonho também que eu não tinha... quando eu cheguei para Jesus, a minha vida estava totalmente destruída, né, na minha vida profissional, e eu ganhei de Deus esse apartamento, né? Porque a gente fala, mas ganhou de Deus, então eu quero isso aí, eu quero ganhar também, mas não é, né? É que quando a gente começa a viver por princípios, é muito fácil Deus abençoar, né? É muito fácil Deus abençoar, porque essa é a diferença. Se vocês que estão aqui querem conquistar alguma coisa, aprende a viver por princípio. Ninguém está convidando vocês para uma religião. Aqui nós estamos dando testemunho de pessoas que tiveram uma vida
antes de conhecer a Deus e depois. E hoje o que vocês estão fazendo é conhecendo a Deus, não para ter uma religião, eu sou católico, eu sou crente, eu sou macumbeiro. Não, eu sou de Deus. Hoje eu vivo por princípios. Hoje eu aprendi a amar e respeitar a minha família. Por isso que a minha família é abençoada e tem paz. Hoje a minha empresa é próspera e vai bem porque eu respeito o meu funcionário. Eu pago o salário dele em dia, eu me preocupo com o que está acontecendo na minha empresa. E isso é Deus quem coloca, é passo a passo, é Ele quem abençoa cada um de nós. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês, quero agradecer a Deus pela oportunidade, né? E deixar para vocês mesmo isso, né? Que não importa o que vocês estejam passando hoje, não importa o que vocês estejam passando hoje, o que importa é que um dia eu estive aí, e eu tinha os meus conceitos, eu tinha os meus pensamentos, mas se nesta noite vocês saírem determinados daqui, que vocês querem uma mudança de vida, que vocês querem conquistar, mas porque Deus já via isso para vocês, não há nada impossível. Não há nada impossível. Então, a única coisa que vocês têm que estar aqui é a certeza de que vocês vieram para uma reunião, nem sabem muitas vezes o porquê, mas que daqui vocês não vão sair do mesmo jeito que vocês entraram. E a vida profissional de vocês nunca mais vai ser a mesma quando vocês começarem a consagrar todos os dias, toda manhã, Deus, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. E sempre respeitando ao próximo, se preocupando, porque a gente acha que amar ao próximo, respeitar, é ficar dando dinheiro, é ir numa casa de caridade, mandar bola, boneca no final do ano, e eu estou com a consciência tranquila. Não é isso. Respeitar o próximo é olhar verdadeiramente para o lado e falar, meu irmão, o que você precisa? Às vezes ele só quer um abraço, às vezes ele só quer um sorriso, às vezes ele só quer um ombro amigo para poder chorar um pouquinho. E é isso que a gente tem que ser. E sempre ter na cabeça que não somos nós que fazemos nada. Sermos totalmente dependentes de Deus. Amém? Obrigado. Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Por favor, Luciano. Vai ali naquele cantinho, Luciano. Luciano é um querido nosso já de muitos anos. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Luciano, eu tenho 40 anos, sou cabeleireiro há 18 anos. E o meu testemunho é o seguinte, na última reunião, eu fiz uma oferta aqui, né? Nós normalmente fazemos uma consagração da nossa vida financeira a Deus, e eu pedi para Deus mover na minha vida profissional, né? E tem acontecido muita coisa. Eu já tive um salão e as coisas não estavam andando como eu gostaria, e Deus falou, fecha esse negócio que eu vou te levar para um lugar melhor. E Deus me levou para um salão, hoje num bairro muito conhecido aqui da Vila Nova Conceição, que é um dos bairros mais caros de São Paulo, e Deus me levou para lá e está me ensinando verdadeiramente a ganhar dinheiro, porque antes eu não sabia fazer isso. É um casal de árabes, pessoas muito inteligentes, e ali eu estou aprendendo a realmente cobrar um preço que é justo, porque aquele pessoal, o público daquela região realmente é um público selecionado, né? Um pessoal que exige qualidade, exige bom atendimento, bom ambiente, enfim, e um serviço de excelência. E o meu testemunho específico é que, nesse último final de semana, eu tive o privilégio de participar de um grupo fechado, onde apenas alguns cabeleireiros do Brasil podem se reunir. Um grupo francês esteve no Brasil, compartilhando algumas técnicas, algumas experiências, e nós ingressamos agora, né, a empresa, e eu fui escolhido pela dona do salão, eu mais 2 colegas de trabalho, para representarmos essa empresa, né, junto a esse grupo. Esse grupo é um grupo francês de cabeleireiros, onde eles estão ali adiantando o mercado de moda e beleza, que é o que a gente vai consumir daqui a algum tempo, as tendências, né, futuras tendências de cortes, futuras tendências, que o mercado de beleza ele realmente ele gira em torno disso, né? O pastor sabe, foi eu que vendi a primeira tintura dele. Ele resistiu muito, né? Foi o conselho do nosso apóstolo, ele falou, é importante, né? A jovialidade, né, tal.
Porque ele é jovem, né? Ele é muito jovem. Ele é muito jovem, né? Ele tem que ficar mais jovem ainda. Então eu quero aqui glorificar o nome de Deus, porque Ele tem nos levado, Ele tem nos conduzido a lugares altos. A gente nem imagina, mas assim, essa vida é de entrega, essa vida de renúncia, como o Anderson falou, renunciando a alguns princípios que no mundo são naturais, né? Aquela mentiria comercial, aquela história toda. E, na verdade, a gente faz essa renúncia dos princípios mundanos por princípios que são princípios divinos que estão na Bíblia. Eu quero glorificar Deus por esse testemunho, porque muitas coisas ainda estão por acontecer. Isso é apenas o começo. Foi só um final de semana, foi correndo, porque eu saí da igreja e fui para lá, voando. Mas eu cheguei bem na hora e tive a oportunidade de conversar, fui muito bem recebido. Nós teve uma cerimônia lá de entrega do PIN, né, semelhante ao PIN dos 12, mas eles estão em 42 países, né? São os melhores profissionais do mercado. Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado, e quem precisar aqui de uma consultoria. Diz que tudo que vai água dá muito lucro, né? Então, meu amigo, lavar cabelo, essas coisas dão uma grana danada, né? Tá certo? Ok? Vamos lá, então. Eu deixei aqui, eu mudei um pouquinho aqui a ordem das coisas para falar a respeito da rede mais aqui agora, porque a gente sabe que muitas pessoas, o trânsito não tem colaborado muito, né? A nível de fluir bastante, mas é a prosperidade, na época da chuva, a prosperidade que o Brasil está vivendo, né? Existe uma projeção aí de que o Brasil vai estar entre os 3 maiores fabricantes de carros do mundo, né? Só perdendo para a China, Estados Unidos, e o Brasil sendo o 3º. Então, é isso aí, é o ônus da prosperidade, né? Então, eu não tinha me apresentado também, meu nome é Marco Aurélio, eu sou casado com a Miriam, minha esposa está aqui, eu sou um empresário na área de aluguel de máquinas para a construção civil, então a gente quer que tenha bastante congestionamento, porque vai ter muita obra, precisa fazer muito estacionamento, precisa fazer prédio, precisa fazer hotel, né? A Copa do Mundo vai vir, Olimpíada, e é isso aí, é muito bom. E agora nós vamos aqui para a parte, o eixo mesmo dessa reunião, que é a palavra de Deus, porque até agora nós falamos do que a gente vai fazer, e agora você vai ouvir o que será feito, né? É alguém que vai falar da palavra de Deus, né? Pegar um trecho da Bíblia e transliterar para a gente aqui numa linguagem bem simples, que a gente possa compreender o que é que Deus tem de objetivo e propósito na nossa vida. E eu creio que hoje você vai receber algo que você nunca imaginou que pudesse existir. Algo vai tocar no seu coração, que vai promover uma grande mudança, você vai receber um toque especial do Senhor, para que você compreenda verdadeiramente que você é objeto do sonho de Deus. Ok? Então, quem vai falar conosco agora é o apóstolo Fábio Abud, né? Mas por que essa apóstolo? O que é isso? Queridos, apóstolo é um homem de Deus que vai para aberturas de igreja, vai para territórios novos. Tá? Então, é isso que esse homem tem feito, né? Nós temos várias igrejas, nós fazemos parte de uma igreja, e nós temos em várias cidades, temos fora do Brasil, e, com certeza, aquilo que existe no nosso coração é para que Deus nos dê as nações da terra. Que a sua palavra seja de transformação. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Para nós é uma grande alegria podermos compartilhar com as pessoas, né, nesse mundo, o fato, a verdade de existir um caminho de esperança, de existir um caminho bom para se trilhar, um caminho onde existe verdadeiramente o amor, onde nós podemos viver dentro de parâmetros de justiça e, principalmente, tendo conosco a paz, que é uma coisa que a maior parte das pessoas busca para si. Não adianta nada a pessoa ter conhecimento, ter riquezas, ter tudo de bom e do melhor, mas não ter paz de espírito. E o que permite que a gente encontre a paz de espírito é o conhecimento da palavra de Deus. O que existe de comum entre esses homens empresários que estão aqui é o fato de que, um dia, todos eles tiveram uma experiência com Deus.
aleatória a que eles eram, qual era o nível de conhecimento que eles receberam, qual era o status que eles alcançaram na vida pessoal, na vida profissional. Mas algo em comum aconteceu na vida deles. Eles tiveram um encontro com a palavra de Deus e essa palavra os transformou, essa palavra iluminou a vida espiritual deles. Essa palavra trouxe paz ao espírito deles, essa palavra os reconciliou com Deus. Então, todas as pessoas estão aí em busca de encontrarem paz e de serem felizes. E nós, por sabermos que a palavra de Deus pode produzir isso na vida das pessoas, é que nós fazemos uma reunião como essa, com esse objetivo exclusivo de compartilhar com você essa relação que Deus quer ter com você e essa relação que é pautada, que é balizada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que traça esse caminho seguro que a gente pode trilhar junto de Deus, em direção a Deus, o que produz no nosso coração paz. Então, todo esse êxito que as pessoas estão buscando na vida, a paz que elas estão procurando, a satisfação interior, ela está contida na palavra de Deus. E é por isso que essa reunião também conta com um momento, eu creio que, no máximo, 25 a 30 minutos, onde você vai ouvir uma palavra que vai fazer diferença na sua vida, principalmente se o seu coração estiver aberto para isso. Então, o meu pedido a Deus é que o seu coração possa estar aberto e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, que ele toque a sua vida, porque, através disso, você vai ter a revelação do quanto Deus te ama, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é poderoso para mudar a nossa vida para melhor. O texto de hoje ele está no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículos de 1 a 13, diz assim: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000, os líderes de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava o tabernáculo do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Quiriate-Jearim para a tenda que ele havia armado em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali, Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda da congregação. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu te darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu tão grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento, para governar a meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum outro antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon e diante da tenda do encontro para Jerusalém e reinou sobre Israel. O tema dessa ministração nessa noite é buscando a Deus quando tudo está bem. Talvez esse seja o seu caso. Você veio a esse lugar nessa noite buscar a Deus, buscar uma aproximação de Deus, quando tudo está bem na sua vida. Talvez também existam casos de pessoas aqui
em que tudo pode parecer estar bem. E também há pessoas aqui que têm, nessa noite, a absoluta certeza de que nada, absolutamente nada, está bem na sua vida. Mas, independente de qual seja o seu status, de qual seja a situação que você esteja vivendo nessa sua vinda aqui, nessa sua busca a Deus, o que Deus quer que você saiba nessa noite, a mensagem de estímulo que essa noite nos traz, é que, se nós decidirmos buscar Deus, tudo vai ficar na nossa vida muito melhor. Pode estar bem, vai ficar muito melhor. Pode parecer só que está bem, você vai descobrir que não está tão bem, e depois vai ficar melhor. E pode não ter nada de bom acontecendo, pode estar tudo muito complicado, e você vai receber de Deus a oportunidade de que tudo fique bem. Por que isso? Porque Deus ele se agrada de nos alcançar, de nos tocar, de nos envolver, de se relacionar conosco, para beneficiar a nossa vida. Nosso Deus é um Deus bom, que tem prazer em nos ver felizes, nos ver em paz. E Salomão era um homem que conhecia Deus, ele tinha isso como um ensinamento do seu pai Davi. Ele sabia quanta benevolência Deus havia feito para com seu pai Davi. Então, nesse momento, Salomão teve uma atitude incomum. Ele decidiu buscar e honrar a Deus quando tudo estava bem. Geralmente, a atitude das pessoas é se lembrar de Deus, é buscar Deus quando as coisas estão mal, né? Quando as coisas estão complicadas. Mas esse texto diz que Salomão estava fortalecido no seu reino. Isso representa que todos os inimigos da coroa tinham sido eliminados. Então, ele tinha sido recebido pelo povo, aceito como rei, indicado pelo seu pai Davi, capacitado por Deus. Tanto é que todos os inimigos morreram. Salomão foi um rei que se tornou soberano. Todo Israel, né, as tribos todas estavam em torno dele. E não havia, nesse momento, por que Salomão tivesse a necessidade ou a atitude de buscar a Deus. Mas ele teve essa atitude em comum, de buscar a Deus quando tudo estava bem. E isso porque ele não foi arrogante, nem ele foi acomodado. Ele não trouxe para si a glória, nem ele efetuou um caminho que fosse o mais curto. Esse texto faz questão de enfatizar que havia um lugar em Jerusalém, na cidade onde Salomão estava, aonde ele pudesse oferecer um sacrifício a Deus, onde ele pudesse buscar a face de Deus, que era a tenda que Davi tinha trazido para dentro de Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú de madeira, revestido de ouro, com a figura de 2 anjos em cima, e ali dentro daquele baú estavam as tábuas da lei, estava a vara de Arão, que era um elemento de ordem sacerdotal, e aquela arca ela continha a presença de Deus. Onde aquela arca estava, a presença de Deus estava. E Salomão, mesmo sabendo que a arca estava ali tão perto dele, ele tem a determinação de buscar a Deus num lugar mais alto. E ele vai a um monte chamado Monte Gibeon, buscar a face de Deus ali e consultar Deus. E ele não faz isso sozinho, né? Ele vai com muita gente a esse lugar alto. Ele congrega todo o povo, ele chama o seu staff, ele chama os juízes, os chefes de família, para poderem subir a Gibeon e ali consultarem a Deus e ali adorarem a Deus. Salomão, ele era um líder nato, e como todo bom líder, ele não efetuou nada sozinho. Ele falou ao povo e envolveu o povo na atitude de buscar a Deus. Envolver pessoas, aparentemente, dá mais trabalho e ocupa mais tempo quando nós temos um objetivo, quando nós temos que tomar alguma decisão e alguma ação. Mas, seguramente, envolver pessoas, trabalhar em equipe, produz muito mais resultado e traz para nós muito mais benefícios. Muitos dos problemas e da sobrecarga que nós, como líderes, como executivos, sofremos
é pelo fato de nós tomarmos o encargo de tudo sobre nós. É aquela ideia equivocada de eu sei fazer, eu faço melhor. Eu me lembro até de uma frase que eu ouvia quando eu era menino, que depois eu fiquei refletindo sobre ela e eu vi quanto essa frase é uma frase enganosa. Eu me lembro que entravam meus tios num comércio que nós tínhamos lá no interior de São Paulo, e um tio meu bravo dizia assim: quem quer, manda, quem não quer, faz. Né? Quem quer, faz, quem não quer, manda. Né? E isso era a ideia, assim, que se ele fizesse, as coisas iam acontecer, mas se ele pedisse ajuda para alguém, a tendência era as coisas não acontecerem. E por que a gente tem esse pensamento, esse sentimento? Porque nós temos a sensação de que talvez a gente saiba fazer as coisas melhores, que a gente tenha mais habilidade, ou que, se a gente for fazer as coisas, elas vão sair mais bem feitas, mas essa não é a realidade. Está comprovado para nós que tudo que nós fazemos sozinho aumenta o peso e o desgaste, e diminui o resultado e a satisfação. Então, Salomão, que era um líder nato, um bom líder, ele sabia que ele tinha que envolver o povo. Ele sabia que ele tinha que passar a visão do seu governo para o seu staff. E o que ele fez? Ele congregou todo o povo e passou para a sua liderança a visão do seu governo, que era, em resumo, se todos em Israel decidirem honrar a Deus, se todos em Israel buscarem a Deus, nós seremos uma nação vitoriosa. E ele conseguiu envolver as pessoas. Ele disse: não, nós não vamos ficar acomodados aqui em Jerusalém. Não é porque tudo está bem que nós vamos parar de buscar a Deus. Não, justamente porque tudo está bem que nós vamos agradecer a Deus, que nós vamos buscar a face de Deus para ver o que mais Deus tem para nos entregar. Porque eu quero dizer, tudo pode estar muito bem na sua vida, tudo pode estar muito bem estruturado e resolvido, mas eu quero dizer para você, Deus tem mais para fazer. Deus tem uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida para você. Se a sua vida hoje é uma vida próspera financeiramente, Deus pode fazer a sua vida mais feliz. Se hoje você é uma pessoa realizada ou bem-sucedida só através da sua profissão, Deus pode fazer com que, além de realização profissional, você tenha muito mais prosperidade e até riqueza através do seu trabalho, através dos dons e dos talentos que Ele te deu. Mas a gente só entende isso quando a gente aprende a buscar a face de Deus. E Salomão decide fazer isso, e ele não faz isso sozinho. Ele faz isso transmitindo essa visão de quem era Deus e de qual era o objetivo de Deus com aquele povo, para todo o povo. Deus quer participar das nossas vidas. Deus quer participar das nossas decisões e do nosso êxito. Qual é o pai que fica feliz em não saber o que se passa na vida do seu filho? Se o seu filho chega todos os dias da escola, da faculdade ou do trabalho, ele mora com você ainda, mas ele fica fechado no mundo dele, você não sabe o que está se passando com ele. Às vezes a gente olha para a vida de um filho, a gente vê esse filho triste, a gente vê esse filho ansioso, aflito, mas ele não fala conosco, ele não compartilha conosco os problemas que ele está vivendo, nós ficamos como que impotentes, impedidos de tentarmos ajudar o filho ou participar da vida dele. E eu quero dizer para você que a natureza de Deus é a natureza de um pai, que te ama, que sofre quando você sofre, que se alegra quando você se alegra, e que Ele quer participar da sua vida. Para quê? Para que Ele possa, como um pai maior, mais sábio, mais poderoso e mais rico, te socorrer em todas as suas necessidades e te conduzir em todos os seus sonhos e objetivos. Deus gosta de ser buscado, consultado, reconhecido por nós. A Bíblia diz que Deus torna-se recompensador daqueles que o buscam. Então, a primeira atitude inteligente de Salomão foi a de buscar a Deus. A segunda foi a de se consagrar a Deus. Entenda isso, porque esse aqui é um segredo de vitória. Quantos aqui querem ser pessoas bem-sucedidas, vitoriosas, que têm paz de espírito? Amém? E que são prósperas. Salomão é um exemplo de um homem que foi muito rico, que foi sábio, que foi poderoso e que efetuou toda essa conquista com paz de espírito. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele não só
buscava Deus, como ele também se consagrava a Deus. Consagrar-nos a Deus é uma atitude inteligente, é um segredo de vitória. Diz essa palavra aqui que Salomão ele vai naquele lugar alto, num lugar onde existia o tabernáculo, ou seja, uma espécie de templo construído no deserto, e ele entra naquele lugar e, diante do altar que existia ali, ele oferece um sacrifício a Deus. Ele imola ali naquele lugar, porque esse era o costume da época, porque essa era a determinação da lei de Deus naquela época para aquele povo. Ele sacrifica 1000 bois. Ele faz uma oferta de valor. E essa não é só uma oferta ritual. Ele não fez aquilo porque aquilo era um hábito. Ele fez aquilo tentando reconhecer a Deus, engrandecer a Deus, dizer, eu preciso do favor de Deus, então eu vou dar a Deus algo que me custe. E ele sacrificou 1000 bois. Esses bois eles eram sacrificados, as partes desses bois eram separadas, as partes nobres eram dadas como comida aos sacerdotes, como comida a pessoas do povo, oficiantes do rei. Mas uma outra parte, que eram as partes menos importantes, elas eram queimadas como incenso a Deus. Era um hábito, era um costume da época. Mas era o quê? Uma atitude de adoração. E era também uma forma de dizer a Deus, eu estou com um problema que eu preciso que o Senhor resolva para mim. Então, Salomão vai ali não fazer uma troca com Deus, porque nós não temos como fazer isso, né? Mas Salomão vai ali dando algo de valor a Deus, ou fazendo um grande sacrifício, porque você imagina o que é tirar todas aquelas pessoas de Jerusalém, subir ao alto de uma montanha, levar consigo 1000 bois, chegar ali e imolar todos aqueles bois, matar todos aqueles bois, separá-los, as partes, queimar as partes menos nobres, separar e empacotar, embalar todas as partes que eram boas e nobres, porque isso não ia ser jogado fora. Mas Salomão, além desse sacrifício de esforço físico, de reconhecimento, de valor, de investimento naquela atitude, ele dá uma oferta de valor. Tem algum pecuarista aqui? Tem alguém que entende de pecuária aqui, ou de venda de animais? Quanto é que custa hoje um boi? Qual o valor de um boi? Tem alguém aqui dessa área? Eu sei que uma arroba custa por volta de 200, 100 e... Tem alguém que pode fazer essa conta para nós? 90 vezes 16. O quê? Reais? 1.440. Exatamente. A oferta de Salomão foi uma oferta de R$1,5 milhão de reais. Então, o que ele fez? Ele entregou a Deus algo de valor, ele sacrificou a Deus algo de valor, para que Deus recebesse também um problema que Salomão trazia no seu coração. Esse problema era, tudo está muito bem na minha vida. Eu sou o rei, eu estou sentado no trono, os inimigos já morreram, eu estou com o cetro de autoridade na minha mão, mas eu preciso da tua ajuda, Senhor, para governar Israel, porque senão eu vou fracassar. Salomão traz isso no coração. Ele não disse isso para Deus, mas Deus faz essa leitura no coração dele. E como ele estava tendo atitudes de reconhecer a Deus, de honrar a Deus com a sua presença, com o seu esforço, com a sua oferta de valor material, Deus dá valor também à questão que existia no coração de Salomão, e Deus traz para ele, naquele momento, uma resposta. Já já nós vamos ver qual resposta é essa. Consagrar a Deus significa entregarmos ao governo de Deus a nossa vida, o nosso casamento, os nossos projetos, os nossos negócios, os nossos problemas e as nossas vitórias. Eu disse que uma das coisas que às vezes nos sobrecarrega, né, como homens de negócio, como empresários, como diante das responsabilidades que nós temos, eu já fui empresário também, tinha uma fábrica de etiquetas adesivas, e eu sabia qual era a angústia, a aflição, todas as vezes em que era preciso pagar uma folha de pagamento, quando chegava no final do ano,
era 13º, todas aquelas coisas que, às vezes, afligem a alma, né, dos empresários. Por quê? Porque os empresários são homens de responsabilidade. E Salomão estava com uma situação dessa forma. Mas porque ele conhecia Deus, ele conhecia um segredo que o pai dele, Davi, tinha ensinado para ele. Salomão, toda vez que você tiver com um grande desafio diante de você, que você tiver com um problema no qual você não se sinta capaz de resolver sozinho, consagre isso a Deus. Entregue isso nas mãos de Deus. Então, consagrar algo a Deus significa entregar essa coisa a Deus. Confiar em Deus e colocar isso nas mãos dele. E nós podemos fazer isso, né? Na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos projetos, nos nossos negócios. Uma coisa que eu disse que traz peso sobre os nossos ombros é o fato de, às vezes, a gente achar que a gente está sozinho diante de todas as responsabilidades. E isso é uma coisa que Deus quer que você saiba, que você descubra, que você experimente, que não precisa ser assim. Porque Deus quer ser, na sua vida espiritual, aquele que vai te guiar, aquele que vai te iluminar, aquele que vai te refrigerar em todo o tempo. Na sua vida sentimental, no seu casamento, ele quer ser aquele que vai ser o mediador da sua aliança com a sua esposa, aquele que vai te capacitar a amar, a perdoar, a ser o marido que a sua esposa deseja e você ter a esposa que você deseja para você. Nos negócios, Deus quer ser o seu consultor, Deus quer ser o seu administrador, Deus quer ser o seu sócio, né? Às vezes, ter sócio de carne e osso é complicado, mas ter um sócio que é dono de toda a prata e de todo o ouro que existe no mundo é bom. Ele pode ser, no mínimo, na sua empresa, um sócio investidor. E Deus quer fazer isso, e Deus faz isso. Parece uma loucura, parece uma coisa, talvez, fantasmagórica ou fictícia, né? Uma utopia, mas não é, não. É uma experiência que pode ser vivida. E eu declaro, eu profetizo que você vai viver essa experiência. Porque você não veio aqui hoje só pelo convite de alguém que te ama, que quer o teu bem. Você veio aqui trazido pelas próprias mãos de Deus, porque Deus quer te mostrar esse lado maravilhoso da vida, que é viver uma vida compartilhada e consagrada com Ele e a Ele. Então, consagrar a Deus representa isso aí. Salomão não disse com as suas palavras, mas Salomão, com a sua atitude, ele expressa diante de Deus que buscava ali um socorro. E quando nós fazemos isso, quando nós entregamos a nossa vida, o nosso casamento, os nossos problemas, os nossos negócios nas mãos de Deus, nós recebemos refrigério. E nós recebemos a assistência de Deus em todas essas áreas. Uma coisa que vocês vão ver, se vocês decidirem fazer essa entrega para Deus, essa consagração a Deus, que é uma coisa que inicia com uma decisão do seu coração, você vai ver Deus operando sobrenaturalmente a seu favor. Deus te abrindo novas portas, Deus criando situações que vão te favorecer, Deus te ajudando com ideias criativas, com situações e capacitações que você já não sentia mais na sua vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, ou qualquer coisa a Deus, né? Deus passa a zelar, Deus passa a proteger e a restaurar aquilo que nós consagramos a Ele. Ele diz, bom, se foi colocado nas minhas mãos, então eu vou restaurar, eu vou aperfeiçoar, eu vou melhorar isso para que, quando o meu filho precisar pedir de volta, isso aqui possa estar bem, né? Então, Deus passa a cuidar de nós, Ele passa a nos proteger, Ele passa a restaurar a nossa vida e fazer a nossa vida melhor. Depois desse ato de busca e entrega, certamente Salomão desceu daquele monte com todo aquele povo, muito satisfeito, mas ele fez o quê? Ele foi dormir. Diz que ele foi dormir. Por quê? Porque depois que a gente entrega as coisas na mão de Deus, não tem mais por que ficar preocupado. É legal, é verdade. É uma experiência, é um exercício. Você pode não saber fazer isso hoje, mas você vai aprender. Depois que você pedir para Deus ajuda, que você colocar o problema diante dele, disser, eu por mim mesmo eu não consigo resolver isso, mas
eu confio no teu amor, eu confio no teu poder, eu confio que o Senhor vai me dar uma saída, uma estratégia para isso, você pode descansar, porque até a atitude de ir descansar é uma demonstração de confiança de que Deus fará o melhor por você. E Deus age dessa forma. Ele se agrada de que nós confiemos nele. Então, veja o que acontece. Salomão vai dormir, mas imediatamente Deus começa a trabalhar. Deus aparece para ele de noite e diz o seguinte, olha, naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu te darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta grande nação. Pois quem pode governar este teu tão grande povo? Então, o que aconteceu? A partir do momento em que Salomão busca Deus, em que Salomão se consagra a Deus, e é lógico, ele consagrou aquilo que ele tinha no coração, como temor, como sonho, como necessidade, né? Ele trouxe para Deus o temor da sua alma, a aflição do seu coração. E depois ele foi descansar, porque veio sobre a vida dele uma sensação de que o que ele podia fazer, ele tinha feito, e ele voltou para casa e ele foi dormir. Mas, imediatamente, depois desse ato de consagração, Deus entrou em operação. Querido, quando você entregar qualquer coisa a Deus, pode ficar tranquilo que você entregou em boas mãos. Você entregou em mãos fortes, em mãos seguras, em mãos de alguém que te ama e que vai cuidar para você daquilo com muito zelo e com muito poder. E o que acontece? Isso denuncia para nós, isso ensina para nós o terceiro momento, né, dessa palavra de hoje, que é a evidência de que quando nós buscamos a Deus e confiamos a Ele questões e valores da nossa vida, Ele nos capacita com direção, com ideias criativas, com sabedoria e capacidade para colocá-las em prática. E é essa resposta de Deus, é essa capacitação que vem de Deus, esse agir sobrenatural de Deus, que age não só em nós, mas age ao redor de nós, nas circunstâncias, nas coisas, nas pessoas que estão conosco, é que melhora muito o nosso dia a dia. A você que hoje veio aqui buscar a Deus, né? Porque a primeira coisa que Salomão fez, você também já fez. Você saiu da sua casa, você deixou o seu descanso, você deixou outros afazeres importantes que você tinha, talvez ficar com a sua família, talvez descansar mesmo, né? Poder ter momentos de lazer. Você deixou tudo isso, você trocou tudo isso para ouvir sobre Deus, para buscar algo diante de Deus. Então, a atitude semelhante à de Salomão, você já teve. Se nessa noite você, no seu coração, decidir consagrar a sua vida, entregar o seu caminho para Deus e dizer, olha, até aqui eu dirigi sozinho, até aqui eu administrei sozinho, até aqui eu lutei pelo meu casamento sozinho, até aqui eu fiz tudo sozinho, mas a partir de agora eu quero fazer com o Senhor me iluminando, me orientando, me dirigindo, me governando e dando essa condição melhor à minha vida. Se você, no seu coração, decidir isso, Deus hoje vai tomar esse encargo de cuidar de você, de cuidar do seu futuro, de cuidar da sua família, de cuidar de tudo aquilo que você está tentando cuidar sozinho e não está conseguindo. Né? E talvez, como eu falei, tudo esteja bem, ou pareça que está bem. Mas, independente de como essas coisas estejam, Deus está te falando nessa noite que Ele quer que tudo na sua vida fique muito melhor. E se você acreditar nisso, a única coisa que você precisa fazer é dar um crédito a Deus, abrindo seu coração e recebendo a Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. Deus te ama tanto que Ele, para poder se reconciliar com você, poder perdoar os seus pecados, poder eliminar qualquer tipo de barreira espiritual que existia entre você e Deus, né? Ele entregou o seu filho. Ele fez um sacrifício como Salomão. Por que ele aceitou o sacrifício de Salomão? Porque ele sabe o que é sacrificar algo, né?
Deus sacrificou aquilo que Ele tinha de mais precioso para poder ter você. Para poder você ter a sua vida reconciliada com Deus, você ter o perdão dos seus pecados, você ter a salvação eterna, você poder ter uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. É como os homens todos aqui falaram nos seus testemunhos, nas suas apresentações, né? Nós não estamos aqui querendo introduzir você numa religião, nem fazer você abdicar da que você tem. Nós estamos só apresentando a você a possibilidade de você ter um relacionamento com Deus. E essa é uma atitude de amor, porque a gente vive num mundo que está muito sofrido, muito angustiado, muito desesperado. E seria da nossa parte uma negligência, uma omissão muito grande a gente conhecer algo tão maravilhoso que é um relacionamento com Deus e a gente não compartilhar isso com as pessoas. É a nossa forma de tentar fazer esse mundo ser melhor, é dizer para você que Deus existe, que Ele te ama, e Ele te ama a tal ponto de ter entregue o seu próprio filho para morrer por você lá naquela cruz, para que hoje você não tivesse que sofrer. Jesus sofreu ali para que você não precise sofrer. Ali Jesus foi humilhado para que você não precise passar a humilhação. Ali Jesus foi ferido para que você possa ter integridade emocional e física. Ali Jesus morreu para que você possa ter vida e vida em abundância. Então, se você quer isso da parte de Deus, basta você consagrar a Deus talvez a coisa mais importante que você tenha na sua vida, que é o seu próprio coração. Você abrir o seu coração para receber Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, isso vai te conduzir a um relacionamento diferenciado com Deus, vai te iluminar em todos os seus caminhos, vai ampliar suas perspectivas, vai restaurar sonhos, vai curar suas feridas, seus traumas, para que você possa, de uma forma estruturada, administrar uma vida de muito mais conquistas. Se você crê nisso, se você quer isso para você, eu só quero te convidar para fechar os seus olhos e fazer uma oração consagrando a Deus a tua vida. Deus pode fazer qualquer coisa por você, só tem uma que Ele não pode fazer, é invadir o seu coração, é escolher por você. Então, se você nessa noite, se você nessa hora, você quer ter um relacionamento com Deus, você autoriza a Deus a entrar na sua vida, você autoriza a Deus a entrar no zelo, no cuidado da tua família, você autoriza a Deus a tocar nos seus negócios, na sua vida como um todo, basta dizer isso para Ele em oração junto comigo, e tudo vai ser diferente. Mas vai ser diferente dentro de um princípio, de um upgrade, vai melhorar. Vai ficar melhor do que está. Se você quer isso, feche seus olhos e fale com Deus agora junto comigo. Eu vou te conduzir numa oração para que Deus, ouvindo a sua oração, Ele possa realmente tomar o cuidado, tomar o controle da sua vida e fazer a sua vida uma vida de paz, uma vida de relacionamento com Ele, uma vida onde você nunca mais vai se sentir sozinho. Se você quer isso, diga assim comigo: Senhor Deus, nós te agradecemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo como homem para me perdoar os pecados, para me reconciliar com o Deus Pai, o Criador. Eu hoje posso crer nesta promessa de que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, não só remiu os meus pecados, como também, na sua ressurreição, me deu o dom da vida eterna. Hoje eu venho diante de Ti, Senhor Jesus, para Te pedir que todos os meus pecados sejam perdoados, que eu seja reconciliado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E para isso eu declaro que eu abro o meu coração e recebo ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: Senhor, eu consagro a Ti cada área da minha vida, pedindo que essa promessa que hoje foi feita comece a se cumprir, pelo Teu amor
e pelo teu poder. Restaura, restitui, edifica, abençoa cada área da minha vida, porque eu a consagro a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pronto. É só isso. É uma declaração, uma confissão de entrega da sua vida, do seu caminho a Deus. E Ele vai agora fazer a parte que Ele compete. Ele vai te instruir, Ele vai te iluminar, Ele vai trazer paz ao seu espírito. Eu creio que muitos, depois dessa oração, já estão se sentindo diferentes diante de Deus. Então, eu queria também poder fazer uma oração pelas pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez. E eu queria que você que fez essa oração pela primeira vez, desejando esse relacionamento novo com Deus, você ficasse de pé onde você está, para eu poder orar por você. Nós queremos te identificar também, porque a gente vai te dar um presente, que é uma Bíblia. Está aí hoje, tem Bíblia aí para dar para eles? Vocês estão subestimando o poder de Deus. Vocês não estão acreditando que Jesus vai trazer as pessoas que Ele quer salvar. Vocês estão sempre com dever. Pois é. Então tá bom. Bom, vamos fazer o possível aqui, né? Vamos entregar para quem se denunciar aqui, né? Quem não se envergonhar diante de Deus, né? E ficar de pé, a gente vai entregar a Bíblia em primeira mão. Você pode ficar de pé se você fez essa oração recebendo Jesus como Senhor da sua vida? Que coisa linda. Eu quero orar por vocês. Pai, eu quero te dar graças pela vida de cada um desses teus filhos. Primeiramente, pelo seu grande amor manifesto em favor deles. O de ter enviado, Senhor Jesus Cristo, a este mundo, para na cruz do Calvário, anular, Senhor, todo tipo de acusação e de condenação que existia contra eles. Eles estavam, Senhor, espiritualmente impedidos de se relacionarem com o Senhor, mas o Senhor, por os ter escolhido, por os ter amado, o Senhor criou esse momento, o Senhor os atraiu a esse lugar, para que aqui eles ouvissem a respeito do seu amor. Que esse teu tão grande amor, que fala de transformação, de restauração, de restituição, de uma vida plena e de uma vida em paz contigo, na tua presença, ele possa ser revelado a eles através da manifestação do seu poder. Que nessa hora o poder que há no sangue de Jesus purifique completamente a vida desses homens. Que no espírito, na alma e no corpo eles sejam por ti justificados. E que a paz que excede a todo entendimento, Pai, possa alcançar de uma forma eterna o espírito deles. Que eles recebam da parte do Senhor o dom de também te amarem, de crerem em ti, que o Senhor lhes conceda fé para que eles andem na tua presença, para que eles busquem se aperfeiçoar em ti, e que tudo que eles amam, Pai, tudo que o Senhor deu de precioso a eles, que talvez esteja muito bem hoje, ou que talvez não esteja tão bem, que essas áreas todas da vida deles, principalmente aquelas sob as quais eles sinalizarem um pedido de socorro, de ajuda, que essas áreas todas sejam por ti abençoadas, santificadas, restauradas, edificadas para serem um testemunho da tua bênção, da tua vitória na vida de cada um deles. Que eles possam caminhar firmemente na convicção da fé santíssima, que eles possam andar em comunhão com o teu Espírito Santo e que eles possam fazer parte também do corpo de Cristo, se portando como teus filhos, como teus servos, como teus discípulos, para a honra e para a glória do teu nome. Que o desejo mais íntimo, Pai, do coração deles, aquilo que hoje eles sonham, desejam do Senhor, aquilo que eles pedem e clamam no seu coração, sem dizer isso a ninguém. O Senhor que sabe, o Senhor que sonda o mais interior do coração de cada um, vai, Senhor, e atende, para que eles saibam que hoje, de fato, aconteceu algo diferente e poderoso na vida deles, porque eles tiveram um encontro com o Deus vivo e com o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Parabéns pela coragem de vocês, de entregar a vida de vocês a Deus. Por favor. Eu acho que vai dar.
para todo mundo. Fique de pé mais um minutinho aí, só para você ganhar o presente. Isso. Dá um beijo neles, dá um abraço nessa pessoa. Se você convidou essa pessoa para vir aqui, dá um abraço nela. Se você pegar essa palavra que está aí na sua mão agora e começar a aplicá-la na sua vida, você vai ver que tudo vai ser melhor, tudo vai ficar muito melhor do que estava antes. Esse é o meu desejo, essa é a minha palavra para você, em nome de Jesus. Pastor Marco Aurélio. Que bom. Muito obrigado, apóstolo. Eu creio que essa palavra falou a cada um de nós, para que a gente seja instruído. Eu vou agora trazer para vocês uma palavra de prosperidade. E o texto que eu vou ler aqui está no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, versículos 37 e 38. E diz assim: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem para dar, esta será usada para você, para medir você. Ok? Então, isso aqui está escrito no livro de Lucas. Queridos, às vezes a gente fica imaginando de que falar de dinheiro na obra de Deus é algo assim que não combina, e como também a gente imaginava que a gente devia se dirigir a Deus numa situação de muita angústia, de muita aflição, né? Numa situação que você não via saída. E aqui, essa palavra de hoje falou exatamente ao contrário, né? De que é tido como, a palavra de Deus fala que só houve um homem em Israel que foi como Salomão, só ele mesmo. Não houve na história de Israel nenhum outro homem com o conhecimento, a sabedoria e a postura deste homem chamado Salomão, né? E nem a riqueza que ele possuía, nenhum outro rei conseguiu alcançar. Então, queridos, ele foi diante de Deus no momento que ele estava bem, sem nenhum tipo de problema, e ele foi agradecer e buscar a Deus numa situação de conforto, né? E foi feita uma conta bem rápida aqui, né? E aí a gente está falando aí 1 milhão e tantos de reais, e isso aí dá quase 1 milhão de dólares, e quem trabalha no mercado financeiro, quem já trabalhou, 1 milhão de dólares é dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? Se você tiver esse dinheiro, né, se você viver num país de economia estável, com aplicação correta, você vive para o resto dos seus dias bem confortável, não é verdade? E ele fez aquilo ali num agrado a Deus, né, de ofertar aquilo ali. Então, queridos, a nossa vida material ela deve ser colocada diante de Deus, e não há nenhum erro em a gente fazer isso aí. E diz aqui na Bíblia, porque essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, né, de que a gente é lícito a gente fazer ofertas a Deus e buscar dele aquilo que a gente deseja. Por quê? Porque a gente deve ter expectativa em cima daquilo que você oferta. É lícito, é plenamente normal isso. Essa Bíblia de estudo fala exatamente isso, que é normal você ofertar a Deus e esperar que aquilo lá venha retorno para você de uma forma que você deseja. É totalmente lícito. Então, não é uma coisa incompatível, nós não estamos falando nada de anormalidade, nós estamos falando as coisas que da vontade genuína de Deus, para que você possa ofertar a Ele. Mas Deus está aqui, eu não estou vendo, esse dinheiro não vai para a sua mão? Sim, vem para a nossa mão para a gente gerenciar, né? Somente para a gente gerenciar. Nós não ficamos com esses recursos para a nossa conta, para o nosso uso pessoal, para nada disso aí. Vem só para a gente fazer um gerenciamento, para a gente ter esse conforto que a gente está tendo aqui e a oportunidade de falar da palavra de Deus.
Então, este é o momento da reunião de você entregar a sua vida material, né? Se você quiser, se tiver o desejo de fazer uma oferta, tem um envelope aí que está na sua cadeira. Se você não tiver, peça para alguém, levanta a mão aí que alguém vai entregar o envelope para você e você faz uma oferta em liberalidade, totalmente livre, né? Sem nenhum tipo de questionamento, e faça isso aí em liberdade, se você assim o desejar. Se você estiver nos visitando aqui hoje e não entende que você não deva fazer isso, fique tranquilo, não tem nenhum problema, mas você está aí em liberdade para fazer a sua oferta. E oferte quanto você quiser, porque aqui no texto está dizendo que aquilo que você faz é aquilo que você vai receber. E diz aqui que você vai receber, deem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, né? Todo mundo sabe o que é calcada, né? Certo? Sacudida, né? E transbordante, né? Algo que excede, né? Algo que transborda. E é isso que a gente deseja. O nosso sonho, o nosso objetivo é buscar isso aí, só que a gente não sabia como. Aqui está uma receitinha bem simples, bem básica, e eu estou falando rapidamente para que você possa compreender os princípios de Deus na sua vida material, na sua vida financeira. Ok? Tá? Tem gente que não está crendo que Jesus pode atendê-lo, hein? Olha aqui, tem pouco pedido. Não tem nada, não. Depois quero ver. Eu vou pedir para quem deu a palavra fazer essa oração. Eu pedi para fazer essa oração porque eu conheço a Deus. E sei o quanto Ele é bom e, ao mesmo tempo, quanto Ele é generoso, desejoso de nos atender para que nós saibamos quem Ele é. É a bondade de Deus que faz com que o caráter dele se torne conhecido, expresso. Deus, Ele nos abençoa porque Ele quer que nós saibamos que Ele é um Pai de amor, que tem o desejo de nos fazer bem. E eu sei que, embora nem todos tenham feito o pedido de forma escrita, quase todos fizeram o seu pedido no coração. Hoje, a palavra nos mostrou que Salomão não fez de forma expressa, falada ou escrita um pedido a Deus, mas ele levou algo que ele tinha no coração diante de Deus, e porque ele consagrou aquilo a Deus, porque ele ofertou a Deus, porque ele honrou a Deus, buscando a presença de Deus, Deus o visitou, Deus o atendeu e fez mais do que ele pediu. Preste atenção que Deus, quando Salomão aparece no sonho, no quarto para ele, e diz: o que você quer? Pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Ele pediu uma única coisa, ele pediu sabedoria e destreza para poder administrar aquele povo, porque ele tinha aquilo como um peso sobre a sua alma, um encargo, uma missão muito grande e difícil. E quando ele faz isso, Deus fala assim: porque você pediu uma coisa que me agradou, eu vou te dar, além da sabedoria que você pediu, eu vou te dar honra, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar mais do que você pediu. E assim é Deus. Então, você pode ter certeza que Deus vai começar hoje a agir na sua vida, agraciar a sua vida com muito mais do que você pode estar pedindo, imaginando ou pensando nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos consagrar a Ti tanto os pedidos, Senhor, quanto as ofertas. As ofertas exprimem fé, as ofertas exprimem adoração de um povo que tem Te conhecido e tem aprendido a Te amar. Que o Senhor manifeste o Teu apreço por essas ofertas e por esses pedidos. E que o Senhor atenda os pedidos, indo muito além do que eles podem representar. Que o Senhor toque a vida dessas pessoas de forma espiritual, para que elas recebam a Tua paz, elas recebam o Teu Espírito Santo, elas recebam, meu Deus, a convicção da Tua salvação e do Teu imenso amor. Que o benefício dessa reunião, Pai, é que esses homens e mulheres de negócio que entraram aqui nessa noite saiam daqui envolvidos pelo Teu Espírito, se sentindo acompanhados por Ti, certos e seguros, Pai, de que os céus estão abertos sobre a vida deles,
para que eles possam clamar a Ti, para que eles possam pedir a Ti socorro, para que eles possam pedir a Ti direção e sabedoria, como fez Salomão, e possam também receber, Pai, porque pelos mesmos céus abertos, pelos quais eles vão fazer subir a sua oração, o Senhor vai fazer descer a sua resposta, o Senhor vai fazer se derramar abundantemente a sua graça. Por isso, Pai, atende cada um dos pedidos, transformem-se esses pedidos hoje em testemunhos, que os teus filhos virão aqui depois contar e glorificar o nome do Senhor. E também recebe, Pai, essas sementes, fazendo com que eles recebam da parte do Senhor toda a sabedoria necessária para conduzirem em vitória a sua vida espiritual, a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida profissional e material. Queremos, Senhor, nessa hora, abençoar cada um desses teus filhos com ideias criativas, com a graça do Senhor que abre novas portas, que se estabeleça na vida deles o novo, que o Senhor possa trazer novas ideias, novas oportunidades, novos negócios, novos clientes, que o Senhor possa multiplicar de uma forma abundante esta semeadura material, para que os teus filhos saibam e entendam que não só o Senhor os ama, mas também o Senhor é um Deus recompensador, que recompensa, que abençoa, que multiplica a fé, a unção e as finanças daqueles que te buscam, em nome de Jesus. Te damos graças por isso e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos faça bons administradores de todo o dom perfeito, de toda a virtude e de todo o bem que o Senhor nos dá sempre. E que, em nome de Jesus, o Senhor nos permita também continuarmos compartilhando o Teu amor e a Tua palavra com muitas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento, que muitas pessoas que vêm a essa reunião podem pensar. O pastor Marco Aurélio, ele explicou até um ponto, mas ele parou na explicação e não direcionou para onde vão essas ofertas. Essas ofertas, elas são direcionadas à igreja. E o que a igreja faz com esses recursos? A igreja, com isso, multiplica a palavra de Deus, apresenta Jesus para mais pessoas, pessoas pobres, pessoas médias, pessoas de classe elevada, tanto na parte cultural quanto material, como vocês. E a igreja faz uma função social de socorrer todas as pessoas que precisam, não só do que é espiritual, mas também do que é material. Então, esse trabalho aqui está atrelado, ele está vinculado a uma obra social que esses recursos são direcionados para socorrer as pessoas em cestas básicas, em consultas médicas, em uma opção de coisas que elas têm como necessidade. Por exemplo, muitas pessoas chegam na igreja e elas são viciadas em drogas. Elas não têm nem sequer família mais, porque a família se esfacelou, não quer nem saber mais delas. E quem passa a ser a família dessas pessoas para que elas possam ter uma oportunidade de libertação, de recuperação? A família dessas pessoas passa a ser a igreja. Então, a igreja assume, adota, a igreja envia para um lugar de desintoxicação, para uma clínica de recuperação, e depois assume também essas pessoas no retorno. Por exemplo, hoje nós temos uma casa onde os rapazes que são libertos das drogas, eles voltam e eles ficam abrigados ali, onde eles têm um tempo de moradia, nessa casa alugada, estabelecida, sustentada pela igreja, para que as pessoas, para que eles possam ter um tempo de reinclusão social. Por quê? Porque, para mim, a verdadeira libertação de um jovem desse não é quando ele deixou as drogas, mas é quando ele voltou a ser um cidadão, quando ele volta para o seio da família, quando ele volta ao ambiente de trabalho, quando ele volta a ser um profissional e também um homem espiritual que faz parte de um ministério, de uma igreja. Então, só para esclarecer, né, o destino desse dinheiro, porque, para não ficar na mente de ninguém assim, a ideia, aquilo lá é um dinheiro que eles estão usando para eles, não. Graças a Deus, a nossa provisão, o nosso sustento vem de outras coisas, dos nossos negócios, todos aqui são empresários. Eu sou o único que vivo da igreja, mas tenho uma outra fonte de recursos também que me sustenta. Então, nós fazemos esse trabalho aqui por amor mesmo, e o objetivo da gente estar pedindo essa oferta, porque essa oferta ela tem um significado. É como foi dito aqui, a consagração da sua vida material a Deus, que agora vai ser tocada, vai ser ampliada por Deus. Cada semente que você colocou aqui, que é uma semente material, ela foi recebida, abençoada por Deus, está sendo multiplicada e vai ser devolvida para você. Então, na próxima reunião, daqui a um mês, pode ter certeza que nós vamos estar aqui ouvindo testemunhos de pessoas que receberam algo de Deus novo,
maior, melhor, como aconteceu hoje com o testemunho do Luciano aqui, que fez uma oferta aqui na semana passada e no mês passado e viu, né, algo novo acontecendo na vida dele. Muitas novidades de Deus vão acontecer na vida pessoal, familiar, profissional e material de vocês, porque esse é o poder de Deus em operação. Amém? O Evangelho não se trata de tradição, de rito ou de hábito. O Evangelho é uma ferramenta transformadora de vida. Essa palavra aqui tem o poder de mudar a sua sorte, de fazer você melhor e mais feliz. E é isso que a gente quer passar para vocês, tá bom? Gostaram? Então, tá bom. Isso. Vocês estão convidados para o próximo mês. Possivelmente vai ser o jantar, né, apóstolo? Eu tô com um preletor aí já. Pede para todo mundo deixar o endereço para Isso. Ok, exatamente. Tem uma ficha bem grandona aqui, ó, essa ficha aqui, ó, né? E aqui tem nome, tem endereço, tem todas as coisas, tem o seu e-mail. Coloque isso aqui. E está sendo montado uma estrutura onde nós vamos fazer um link, né, lá no e-mail da igreja, por enquanto, no e-mail não, no site, né, na homepage da igreja, da rede de empresários, até que a gente possa depois, acho que, construir um site só da rede de empresários. Aí a gente vai ter lá disponível o nome das pessoas da rede, a profissão, a atividade de trabalho, médicos, advogados, comerciantes, confeccionistas. Que mais? Hã? Fala aí, cabeleireiras, né? Tá certo ou não? Que mais? Corretores de seguro, médico, construtores, empreiteiros, locadores de máquina. Quem mais? Hã? Agente de turismo. Quem mais? Hã? Professores. Tem? Hã? Consultora de TI. Ah, meus amigos, vai ter tudo ali, né? Porque isso vai ficar muito grande, né? Esse é o objetivo para que a gente possa trabalhar no nosso meio e fazer prosperar o nosso meio, ok? Porque é uma grande possibilidade. Obrigado por você ter vindo. Ok? Vocês gostaram ou não da reunião? Sim. Então tá bom, vou convidar de novo, pode vir, tá? Andréia, pode dar o start aqui ou não? Certeza? Então vamos lá. Quer falar aqui, apóstolo? Número redondinho. Ih, agora vocês vão me ajudar. O que você interpreta aqui? Precisa de revelação. Andréia, você que é a confeccionista... É 60? Tinha uma dúvida entre 9 ou 60. 60. É os dois para a mesma pessoa, Andréia? Ah, um para cada um. Então, deixa eu conferir aqui. Conferido. Então, vai levar o cheiro lá. Cheiro da Andréia, tá? Obrigado. 102. Bateu na trave. Ah, Gilberto. Agora 106. Tá quase. Aê, Gilberta. Pronto. Gilberto e Sônia vão ficar agora com o ambiente chique, cheiroso. Glória a Deus. Ok. Estamos... Agora vai ter ali fora um... Tem aí? Está posto aí? Então tá bom. Ok? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, pela oportunidade, pela palavra, pela revelação, por tudo aquilo que o Senhor trouxe nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa nos capacitar em todo o tempo a compreender aquilo que o Senhor quer nos levar, a dimensão que nós vamos chegar, porque o Senhor nos propõe algo nobre para que a nossa vida seja renovada, em nome de Jesus. Que a Tua graça verdadeira possa trazer de volta todos aqueles que estiveram aqui,
e que eles venham com alegria, e que tudo aquilo que é desejo, é sonho, o Senhor possa trazer à existência na vida de cada um, Pai. Não só sonhos, mas as necessidades. Tudo aquilo que, porventura, cada pessoa está necessitando, seja o Senhor a trazer o provimento, Pai. Porque nós sabemos que tudo é lícito peticionar no Senhor, por isso está tudo elencado para que o Senhor possa nos constituir, Pai. E nós já tomamos posse e já agradecemos em nome de Jesus. Nos trouxe em segurança, o Senhor nos trouxe em paz, da mesma maneira o Senhor nos leva para que nada nos suceda, somente a Tua graça seja nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.